O jornalismo regional e local está crescendo e cada vez mais será uma tendência. E para discutir um pouco mais sobre esse assunto, recebo hoje aqui no T-Voz o jornalista Marcelo Silva, que hoje é âncora da Rádio Líder Som AM aqui de São Joaquim. Marcelo, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. É um prazer recebê-lo e falar aí de assuntos envolvendo a nossa cidade e também um pouco sobre essa carreira que você está há muitos anos também. Estevão, um grande abraço a você, obrigado pelo convite, aquelas pessoas que nos veem pelo T-Voz. Aliás, parabéns pela iniciativa de, além da mídia impressa, trazer também para as pessoas o que acontece na cidade, na região, através do vídeo. Só assim que o jornalismo se fortalece a cada dia. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui falando com todos vocês. Marcelo, na sua opinião, falei certo, você tem percebido mesmo que o jornalismo local, regional tem crescido? Tem percebido também que isso é cada vez mais uma tendência? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu penso que o jornalismo bem feito, da forma que nós fazemos no rádio, que vocês fazem no jornal e que agora fazem via internet através do T-Voz, a tendência é sempre crescer. Quem leva a sério a profissão como nós levamos, quem trata bem a notícia como nós tratamos, não tem outro caminho senão o sucesso. Eu vejo que isso vem se fortalecendo. O advento da internet é muito bom, é uma mídia muito vista hoje no Brasil e nos leva a crer que, sendo assim, sempre haverá espaço para o jornalismo. E a nossa tendência local e regional certamente se fortalecerá ainda mais, tendo fatos, notícias importantes e tendo veículos para a gente estar divulgando isso para a comunidade de uma forma geral. Vejo com muito bons olhos, com um otimismo muito grande esse crescimento, esse fortalecimento da notícia entre nós, Estevão. Marcelo, e hoje você está à frente aí da Rádio Líder Som AM aqui em São Joaquim. Você é o âncora, né, que apresenta as notícias, que entrevista as pessoas, né, as autoridades, as lideranças aqui de São Joaquim. Como que está o programa? Como você está dividindo essa apresentação? Olha, você que já esteve comigo inclusive, dividindo esse mesmo espaço na Rádio Líder Som AM, pode lembrar que esse ano nós completaremos 8 anos de programa. 8 anos ininterruptos, são 2 horas por dia, né, de 11 a 1 da tarde, e agora 1 hora diária de 7 às 8 da manhã, com o reprise das edições ao vivo da hora do almoço, de 2 às 4 da tarde. Eu vou dizer a você e a todos que nos assistem que é matar um leão por dia, como se diz no ditado popular aí. Não é fácil. Manter 2 horas ao vivo de programa local não é fácil. Nós fazemos porque a gente gosta do que faz, eu particularmente gosto muito do que faço, e tenho ao meu lado uma classe política que me dá substâncias para isso, me dá subsídio para isso, me dá assunto para isso, que vai ao programa, que entende o espírito democrático que é, apesar de algumas pessoas, e eu reconheço isso, que é normal não entenderem assim, mas é um jornalismo que eu faço questão de dizer que não visa sigla partidária quando busca um entrevistado. Todos têm a mesma oportunidade, todos têm o mesmo tempo, todos têm a mesma vez, exceto aqueles que não querem. E aí nós não podemos fazer nada. Por outro lado, nós temos espaço aberto à população, que sempre que precisa pode usar do rádio. E eu acho assim, Estevão, diariamente o rádio se tornou parte do cotidiano das pessoas aqui de São Joaquim. Principalmente nesse horário que nós temos ao vivo, em tempo real, notícias da cidade. Penso que nós passamos a fazer parte da vida das pessoas. E isso é bom, porque há uma interação, há um respeito mútuo, e eu aproveito aqui, já que nós estamos falando do jornalismo, para agradecer as pessoas que nos ouvem, que acompanham o jornalismo, que entendem o nosso ponto de vista. Quando nós temos que criticar, é claro que a gente vai criticar, e quando nós temos que elogiar, é claro que a gente reconhece. Agora, o que nós não deixamos é de dar a notícia. Então, são quase 8 anos de sucesso no rádio de São Joaquim, mas não sucesso meu, não sucesso da rádio, sucesso do povo, que absorve essa ideia e que, por outro lado, nos dá a audiência, o que nos mantém no ar esse tempo todo. Mas o que a gente percebe fazendo aí um jornalismo local, regional, é que as autoridades que estão aí à frente da administração, que está à frente à Câmara, está sempre em evidência.
porque faz os atos políticos e isso vem de encontro com o que o povo precisa. E aquelas pessoas que já foram, que já estiveram lá, acabam aí ficando um pouco desaparecidas e acabam criticando também essa falta de exposição na mídia. Você também tem enfrentado essas críticas de pessoas que não estão à frente da administração, mas acabam um pouco reclamando de não participar tanto assim dos programas? Olha, eu tenho dito o seguinte, Estevam, eu não sei se você concorda comigo e pode discordar, até porque nós estamos num Estado democrático de direito. Político bom é político de mandato. Quem dá notícia é quem faz alguma coisa no dia a dia. Agora, nem por isso nós fechamos as portas. Penso eu que, por exemplo, em São Joaquim, aquelas lideranças políticas tradicionais e conhecidas sempre têm o seu espaço. Não todos os dias, até porque não teria um assunto para isso. Agora, com respeito a críticas por não abrir espaço, se chegarem a mim as críticas, vão chegar com a maior naturalidade. Eu tenho que dizer o seguinte, o espaço sempre estará aberto. Nós nunca vamos avaliar o entrevistado por conta de sigla partidária. Eu acho que se ele tiver assunto, tiver alguma coisa para contar, mesmo não tendo mandato, não é? As portas do rádio e os microfones estarão abertos. Por outro lado, por que nós temos que evidenciar quem está no mandato? Porque quem está no mandato foi colocado lá pelo voto popular, meu, seu, de todos nós de uma forma direta ou indireta. E sendo assim, sendo servidores do povo de uma forma direta, devem satisfações ao povo. E por isso que o espaço está aberto, todos os dias praticamente, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Penso que a Câmara Municipal, que é a casa de leis do povo, por exemplo, de São Joaquim da Barra, eu tenho dito com muita clareza que o Brasil começa aqui, é o centro das atenções da população. O que se vota na Câmara, o que se coloca para votar, as ideias que surgem lá e que, por sua vez, vêm do Poder Executivo, mas passam pelo crivo dos vereadores. Por isso que dá esta evidência. E se a gente não gostar, se a gente não acompanhar, se a gente não cobrar, nós seremos governados por quem gosta mais do que a gente. E isso é ruim para a política de uma forma geral. Marcelo, você acredita que a população tem ficado também mais politizada, ouvindo sempre os vereadores no seu programa, o prefeito, até a ex-prefeita que hoje é pré-candidata a deputada estadual, o presidente da Câmara, todas essas lideranças partidárias? Você acha que a população acaba ficando mais politizada com essas entrevistas? Olha, eu tenho visto e tenho ouvido muitos comentários espontâneos e positivos com respeito a isso. Porque à medida que você coloca um vereador para falar, um prefeito para dizer, um vice-prefeito, no caso da ex-prefeita Marilena, que você citou muito bem, que é pré-candidata a deputada estadual, você acaba que colocando as ideias, os pontos de vista, o pensamento. Para os contentes com aquilo, é fácil fazer uma análise lá na frente. Porque 4 anos passam muito depressa, ou passa muito depressa. Se você errar no voto, não, vai demorar um pouco mais. Porque fica aquela história, eu espero, você não faz, a gente não te trata como tem que tratar. Agora, por outro lado, as pessoas tendo essa oportunidade de aqui via internet, via imagem e vídeo, no rádio via vídeo, aliás via áudio, ouvirem todos os dias essas pessoas, automaticamente existe um interesse maior. E São Joaquim, Estevam, está de parabéns pelo interesse que tem depositado na política, pela importância que tem dado à classe política de uma forma geral. Nós, recentemente, muito recente o fato, conseguimos um feito inédito para São Joaquim e uma das obras mais esperadas dos últimos anos, que é a estação de tratamento de esgoto. Graças ao quê? A união da classe política do bem, de pessoas que pensam no bem comum. E aí PSDB de um lado, com o vereador Éder, com o deputado Egler, e PT de outro, com o prefeito Marcelo Mian, se uniram em prol de uma causa justa, que é a estação de tratamento de esgoto, para São Joaquim da Barra, e deixando de lado a vaidade que não pode imperar na política, a sigla partidária, conseguiram um bem comum para São Joaquim no valor de 12 milhões de reais. E muito mais do que isso, num valor ambiental impagável, que é a saúde do povo, tratada como tem que ser na questão do meio ambiente. Então, assim, quanto mais pessoas se interessarem por isso, quanto mais as pessoas quiserem que isso aconteça para o lado bom, melhor para todos nós. E me permita aqui fazer uma observação importante para quem acha que nenhum político presta, para quem acha que a política não vale nada.
pensa o seguinte: é só em tempo de eleição se filiar num partido no tempo certo e sair candidato. Quem sabe a gente consegue, com a sua ideia, resolver as coisas que tem no município. Porque cobrar é muito fácil. Agora, resolver é um pouco mais difícil. Se achar que ninguém presta na política, vamos ser candidato. Porque só assim a gente consegue resolver. E se não, vamos apoiar quem está aí. Se não for bom, de 4 em 4 anos, nós temos o poder do voto para trocar. A melhor arma contra o mal político é o voto. Se a gente votar, e é um direito nosso, constitucional, e votar em propostas sérias, em pessoas comprometidas conosco, a gente terá, ou teremos melhores dias, certamente. Marcelo, você tocou no assunto aí de eleições, né? Em outubro temos aí as eleições 2014. No seu programa, a gente sempre acompanhou entrevistas com os deputados da região ou de todo o estado, aqueles que chegaram a fazer alguma coisa pela cidade, Sim. alguma emenda parlamentar. Eu queria que você falasse com relação a isso. Também tem ajudado a população? O que você tem percebido? Olha, eu cobro muito a questão de emenda parlamentar. Mas um deputado estadual ou um deputado federal não vive só de emenda. Ele vive de legislar e fiscalizar. Se em São Paulo, pelo Estado, se em Brasília, pelo Estado e pelo país. Então tem estas funções o deputado, tanto estadual como federal. E tem aliado a isso a emenda parlamentar, que é de suma importância. Nós temos deputados aqui em São Joaquim, ou que vêm para São Joaquim, que têm feito. E a gente precisa divulgar isso, não é? Esperar que a população, através disso, faça um filtro natural entre aqueles que fizeram e escolha, na sua opinião, o melhor. Eu não tenho nenhum medo, não tenho nenhum receio, não tenho nenhum problema em dizer, no rádio pelo menos, quem é que fez para São Joaquim. E faço com que, através disso, as pessoas possam refletir um pouco mais. Olha, compensa votar nesse ou naquele candidato? Não seria esse que viria aqui de 4 em 4 anos buscar o voto porque não fez nada e acha que nós temos cara de bobo? Então, assim, vamos analisar quem fez. E quanto mais fizerem e próximo de nós estiverem, melhor para a gente conseguir mais e cobrar mais também. Porque o jeito pensa que ele vem aqui e a gente esquece. Eu, pelo menos no rádio, não deixo esquecer. Olha, eu vou fazer, inclusive, no tempo certo, uma prestação de contas daqueles que vieram aqui nas eleições passadas, por exemplo, e tiveram voto. E vou deixar por conta do povo analisar. Olha, esses fizeram em âmbito estadual e em âmbito federal. Se você achar que algum deles mereça o seu voto, maravilha. Se não, faça do seu voto uma arma do bem, escolhendo pessoas que têm propostas. Porque se não for assim, quem não gosta de política, quem ignora, será sempre governado por quem gosta. E aí, nós vamos continuar no lamaçal que está a política nacional hoje, infelizmente por conta do voto. Porque ninguém entra em lugar nenhum, nem em Brasília, nem em São Paulo, nem aqui em São Joaquim, e bota um terno e diz: eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou deputado, senão através do voto. Sendo assim, façamos nós a nossa vez de valer através do voto a nossa intenção de escolher a melhor proposta, de traçar o perfil do candidato para a gente errar menos, Estevam. Mas para a gente encerrar, eleições 2014 ainda, você acredita que vai ser uma eleição difícil para governador, para presidente? Temos aí a presidenta Dilma Rousseff, que é candidata em eleição, que o Lula já anunciou que é a candidata dele. Temos aí o Padilha, que é o candidato a governo pelo PT. E temos outros candidatos aí para também na disputa do governo que são fortes, que é aí o SCAF, temos também o Alckmin, que é governador de São Paulo. Você acredita que vai ser uma eleição difícil? Olha, toda eleição é difícil. Ninguém entra em eleição para perder. E já dizia um filósofo político, eu não sei quem é, e dizia até com propriedade: eleição e mineração só depois da apuração. É muito complicado traçar qualquer perfil agora. O que nós temos são os números de pesquisas que são feitas aí no país e devem ser respeitados e que dão no governo federal hoje a atual presidenta como reeleita, algumas até no primeiro turno. Penso ainda que é cedo para dizer isso vai acontecer, depende muito do andar no tempo político dessa carruagem eleitoral. No estado de São Paulo, que é um estado que nós vivemos, e claro, sendo assim a gente se preocupa mais, tem um quadro interessante. Eu não sei se você fez essa reflexão, senão eu vou deixar aqui para refletir. Nós temos o governador atual, Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, o Paulo Scaff, que faz um trabalho extraordinário na Fiesp,
né, presidente inclusive da Fiesp, o Alexandre Padilha, que quando ministro da Saúde também fez um excelente trabalho, inclusive para São Joaquim, de uma forma direta, né, esteve 2 vezes na cidade, e de lá o Gilberto Kassab, que é um pouco menos conhecido dos paulistas e mais dos paulistanos, por ter sido prefeito de São Paulo, que traçam um perfil curioso. Por exemplo, o Alexandre Padilha é o candidato do PT. Certamente, ele tem como candidata a presidenta Dilma à reeleição. Mas o Kassab é candidato a governador e tem um ministério hoje no governo federal. E, ao mesmo tempo, o candidato do PMDB, que é o Paulo Scaff, e que esteve, inclusive, no programa de rádio recentemente falando, é candidato do PMDB, mas o PMDB é vice à reeleição na chapa da Dilma, que é do PT, em Brasília. Eu perguntava, Scaff, em São Paulo, Paulo Scaff, claro, mas em Brasília, a Dilma, confesso que ele ficou em dúvida na hora de dizer. Então, assim, há quem pense que os 3 estão formando uma força, Kassab, Padilha e o Gilberto Kassab, não é? Contra o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, para acabar essa hegemonia de mais de 20 anos dos tucanos governando o Estado. Então, deve ser uma eleição acirradíssima no Estado de São Paulo, com os 3 tentando tirar os votos do Kassab, e num possível segundo turno com um destes, todos se unirem em prol daquela candidatura e dificultarem ainda mais a vida do Alckmin. Mas olha, para São Joaquim, o governador acaba de marcar um golaço. Se fosse no futebol, seria um gol de placa, com a liberação dos 12 milhões de reais para a estação de tratamento de esgoto, que, se Deus quiser, nós teremos. E quiçá o governador aqui para estar oficializando esse convênio com o prefeito Marcelo Mian. É um sonho e uma necessidade antiga. Mas, independente disso tudo, desta briga pré-eleitoral ainda, o que nos cabe enquanto cidadãos é avaliar as propostas de cada um. Um está no governo, não é? Um foi prefeito de São Paulo, o outro é presidente da Fiesp, que é o Paulo Scaff, o Alexandre Padilha teve no Ministério da Saúde. Então dá para a gente fazer uma análise clara, não é, sem nenhum problema de errar, e escolher o melhor candidato. São Joaquim, nós teremos aqui uma pré-candidata, ou já temos uma pré-candidata, e possivelmente teremos uma candidata que é a ex-prefeita Marilena, que ficou na Câmara Municipal como vereadora, a mais votada, que é a única prefeita de São Joaquim e reeleita, inclusive pelo voto popular, e também a única presidenta do Partido dos Trabalhadores ao longo desses mais de 30 anos de história. Portanto, uma candidatura que não é difícil de avaliar. É bom para São Joaquim? É bom para a região? Claro que é. Não é? Ah, mas ela não tem condição de ganhar só aqui, não. Mas se fizer um trabalho fora, tem. E se isso acontecer, bom para a cidade. Agora, daí a você chegar e votar nela é uma outra questão. É um nome a avaliar, como são tantos outros que irão aparecer nesse processo eleitoral. Eu acho assim, Estevão, para finalizar, antes de votar, antes de ir à urna, por favor, avalie o perfil de cada candidato. Qual é o seu interesse na vida pública? O que ele já fez? Por que ele é candidato? Quando baterem na sua porta, diz, vota em fulano, por quê? Por que eu voto nesse fulano? Por que ele merece o meu voto? Não é? O que ele já fez em troca para o meu município? Não para mim, não para a minha casa, mas para o meu bairro, para a minha cidade. E aí você terá toda a vida desse candidato ou candidata traçada e a oportunidade de escolher pelo melhor sempre. Penso que esse momento é muito mais importante que a Copa do Mundo, hein? Que dura um mês aqui no Brasil, tomara que o Brasil seja campeão. Mas a eleição é muito mais importante, que aí vai durar 4 anos de mandato, de gente governando, gerindo o nosso dinheiro. Sendo assim, cabe a cada um de nós uma análise muito crítica em cima dos candidatos. Ok, Marcelo, muito obrigado pela participação hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo e falar de jornalismo, falar de notícia, de comunicação, que é o que move uma cidade. As pessoas ficam mais informadas e podem saber melhor escolher tudo da cidade. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade, o convite que você me dá para expor um pouco a minha ideia, o meu pensamento sobre a questão do jornalismo, da política de uma forma geral. Eu, de longe, sei tudo, sou o pai de saber de tudo, nada disso. Nós estamos aqui trocando ideias e procurando levar o melhor para a população. Parabéns pela iniciativa do T-Voz, que vem crescendo todos os dias no conceito daqueles que acessam a internet
e é por aí, não é? A grande soma do impresso com o vídeo da internet, que nós nos fortaleceremos ainda mais. Você faz um trabalho extraordinário, você sabe que eu gosto de você e é de graça isso. Parabéns pelo seu profissionalismo e pela sua competência em conduzir esse programa de televisão, que está brilhante. Parabéns, tudo de bom, Estevam. Obrigado. Bom, falamos, portanto, com o jornalista Marcelo Silva, que é âncora da Rádio Líder Som AM aqui de São Joaquim, falando um pouco sobre jornalismo local e regional e também sobre política.